Como é que você recebe, como é que você vê um caso como esse? Com toda indignação, né, Sibeli? Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia aos ouvintes da rádio. Realmente é um caso que choca todo o Brasil, né? Essa criança, sofreu várias violações, né? Inclusive a exposição do caso, ela tinha o direito de ter sua identidade, seu contexto de vida resguardado. No entanto, essa criança, ela sofre vou chamar de várias mutilações, porque vão deixar marcas e perdas para toda uma vida, né? Então, é com muita indignação, realmente, que nós, sociedade, nós que trabalhamos na área da assistência social, nós que trabalhamos na saúde, nós que somos donos de casa, nós que somos mães, então, assim, a gente recebe com muito pesar uma situação dessa, onde a gente vê uma criança sendo tão violentada. Ao mesmo tempo, essa situação serve para que muitas pessoas abram os olhos com relação a esse tipo de violação, né? Esse tipo de violência. A violência sexual não é uma violência que acontece a partir de agora, desse caso. A violência sexual é uma situação que várias crianças são abusadas em sua sexualidade, são expostas em sua sexualidade desde muito tempo, né? E coincidentemente, a gente tem o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual, que aconteceu a partir de um fato também no Espírito Santo, né? Em Vitória, no Espírito Santo, onde a menina Araceli foi violentada brutalmente. E assim, a diferença desses dois casos é, como você disse aí, o contexto da criança de 10 anos, essa atual, é que a menina pobre, a menina de origem humilde, de contexto vulnerável. Porém, a criança Araceli era uma criança de classe média alta. E as pessoas que cometeram esse crime com elas eram pessoas influentes naquela época na sociedade. Então, assim, é uma violência que não escolhe classe social, não escolhe cor de pele, não escolhe parentesco, apenas acontece em todas as classes sociais, em todas as cidades, inclusive aqui em Caicó, né, onde a gente trabalha com atendimento a esse tipo de situação, de casos, e a gente faz o acompanhamento no sentido de fortalecer, de garantia de direitos, para que essa situação de violência seja superada. Agora, esses casos, a porta de entrada para se investigar esses casos é o próprio CREAS? A porta de entrada não é o próprio CREAS. A porta de entrada pode ser o Conselho Tutelar, pode ser o Disque 100, pode ser até a própria delegacia. Então, no CREAS, vão chegar para a gente essas demandas de violação sexual e a gente, a partir daí, faz esse acompanhamento, né? Então, assim, lá no CREAS a gente faz a acolhida da criança, da família, e a partir de então, o acompanhamento psicossocial acontece no sentido de estar fortalecendo vínculos, de entender a partir da ótica do social, o que levou essa violência a acontecer, para, como eu disse antes, estar dando subsídio para que essa família supere, né, consiga sair desse contexto de violência. E, mais uma vez, a cena se repete, grande parte dessas denúncias acontecem dentro do ambiente familiar, né? 80%, né? As pesquisas falam em 80%, em média. Por quê? Porque as pessoas às vezes se chocam, mas por quê? A violência sexual é uma violência que acontece a partir de um vínculo, né? A gente muitas vezes, enquanto mães ou cuidadores, a gente fala muito, tenha cuidado, não fale com estranho, enfim, tem a questão do estranho, mas o estranho ele não tem nenhum vínculo com a criança. O abusador, ele precisa ter minimamente um vínculo com o pai, com a mãe. Então, por isso, essa violência, ela é em grande escala praticada por pessoas que têm esse vínculo. Quer seja vizinho, um tio, um avô, até mesmo um pai ou um padrasto, né? E por que não dizer até mesmo praticada por mulheres, né? Porque a gente sempre foca na violência praticada por homens. Mas a gente também tem mulheres que aliciam crianças e adolescentes. Então, assim, essas violências, elas acontecem no âmbito familiar, onde já existe
minimamente um vínculo, uma afetividade. Porque a partir desse vínculo, a criança confia na sua ingenuidade, naquela pessoa. Então ela diz assim, poxa, meu tio ou meu avô não iam fazer mal a mim. Então, por isso que acontece a violência. E ela se estende diante de um contexto de culpa, onde a criança, muitas vezes, ela se sente culpada, ela não entende o que é que está acontecendo de fato com ela. Então, ela se sente culpada, ela tem medo de dizer a alguém. Essa culpa é muito grande, muito grande, muito grande. E aí, ela muitas vezes fica retraída e não fala. E é nesse sentido que toda a família, quem está por perto, a comunidade escolar, os educadores, os próprios amigos, enfim, todo mundo que rodeia essa criança vai ter um papel muito importante, porque a partir da sensibilidade das pessoas que estão em volta dessa criança, de perceber algum indício, né? Às vezes a criança ela não expressa na fala, dependendo da idade da criança, ela nem tem como fazer isso. Mas ela vai apresentar alguns sintomas, né? Ela vai dar sinais de que alguma coisa não está bem, que ela está passando por alguma situação atípica, diferente do que seria normal. Pela sua experiência, quais os sinais que a criança que está sendo violentada ela dá para as pessoas que estão ao seu redor? Algumas crianças apresentam um comportamento muito de revolta, outras crianças elas se isolam, não querem conversa com ninguém, né? O medo, apresenta um comportamento de medo muito grande. Dependendo da idade, essas crianças começam a se machucar, a se mutilar, e aí a gente já vai caminhando para outro problema, né, que é a depressão. Então, assim, são N comportamentos. A questão dos distúrbios alimentares também é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, baixa no rendimento escolar. A criança, de repente, apresenta notas ou um rendimento escolar diferente da média que ela vinha apresentando. Pode ser, sim, um sintoma, um sinal de que ela está sendo vítima de violência. Eu vi muitas críticas, aliás, algumas críticas nas redes sociais a essa criança. Por que ela não denunciou? Uhum. Por que a família não conseguiu perceber? Quando você vai ver, por exemplo, o contexto por trás dessa criança, perdeu o pai, aliás, perdeu a mãe, o pai está preso, criada pelos avós. Você acha que isso justifica ou não? O fato de, por exemplo, todo esse contexto que ela vive a ter provocado o medo dela denunciar? Com certeza, Marcos. Essa criança não se sentia segura para fazer essa denúncia. Ela certamente estava sob ameaça, né? Quem sabe ameaça de morte e ameaça de vida. E é importante que a gente acabe com esse estigma. Sempre a culpa vai ser do estuprador, jamais da vítima. Não é a saia, não é o comprimento da saia, não é o comprimento da blusa, não é nada disso. A culpa é do violador. Ele é que é o culpado. Então, assim, a nossa mira e o nosso foco tem que ser em cima das pessoas que praticam esse absurdo e não em cima das vítimas. Porque aí é mais uma carga. Se a própria criança, ela em sua ingenuidade, muitas vezes, a depender da sua idade, ela não sabe, ela não tem noção do que está acontecendo. Ela não tem... E dependendo do contexto, né, familiar, se for uma criança que tem uma orientação, né, hoje em dia a gente trabalha na campanha do 18 de maio, nas escolas, nas famílias, para que os pais deem essa orientação. Né? A gente tem o toque do sim, o toque do não, que são formas de estar mostrando à criança como ela deve reagir. Quando a gente faz a campanha no mês de maio, a gente passa nas escolas e a gente leva material bacana, sugestões de como os professores trabalharem, como os pais trabalharem essa questão da violência, né? Para que a criança tenha condição de contar, de dizer, olha, está acontecendo isso, que é o toque do sim e o toque do não. Mas nem sempre essas crianças vão se sentir seguras para estar verbalizando isso. Então, é muito complicado você, de repente, dizer que a criança é culpada. Como assim? Quer dizer que uma criança que já está num contexto tão vulnerável, uma criança que já é muitas vezes vítima, onde tudo é negado, onde nada chega a ela, não tem lazer, não tem educação, não tem uma estrutura familiar adequada,
essa criança já é vítima de todo um contexto de vulnerabilidade, ainda mais esse. Ela ser culpada pela violência que ela mesma sofreu. Então, assim, isso não cabe, não tem como. E culpar é o que menos importa nesse momento. É o que menos importa nesse momento. E não ajuda em nada momento. também. O nosso papel enquanto sociedade, ou até mesmo enquanto serviços, né, das políticas públicas, é de estar fortalecendo essa criança, essa família, entender por que isso aconteceu, para que não aconteça mais, o que levou aquele contexto de violação, para que o mais rápido possível essa criança supere, né? A gente deseja que as crianças que são vítimas de violência aqui em Caicó ou em qualquer outro lugar, elas consigam superar, porque não é fácil. É uma situação que abala todo mundo da família, né? Todo mundo. A mãe, ela fica muito fragilizada. Então, assim, muitas vezes a mãe não tem nem condição de estar acompanhando. A mãe também vai precisar de um acompanhamento psicológico, também vai precisar de terapias para poder estar fortalecendo até mesmo a filha e procurar sair. Eu falo filha, porque a gente está falando da questão de uma menina, mas muitos meninos também são violentados. Cibele, nós temos aqui em Caicó casos de violência contra crianças, até de gravidez precoce, sendo acompanhadas pelo CREAS? Olha, a gente tem em Caicó casos de crianças, sim, né? Aqui não cabe dizer nomes, claro. Mas ano passado, a gente acompanhou, em média, 10 casos no ano, que chegaram o ano passado, né? Porque esse número ele é muito... 10 casos? Esse número é muito irregular, né? Tem anos que chegam 13, tem anos que chegam 10, tem anos que chegam 7, e aí é irregular esse número. Mas a gente não pode se atentar ao número. Por quê? Porque, na verdade, o número não significa a realidade, o contexto real, né? O número é só um indicativo. Mas 10 casos, quer dizer que só foram esses 10 que aconteceram em Caicó? Não. Não, porque muitos, aliás, a maioria, na verdade, eles não chegam, né? A maioria não passa por todo esse processo de denúncia, de polícia, e enfim, não chega até o serviço. Então, assim, a gente teve aqui em Caicó um caso que repercutiu bastante, né? Que no 18 de maio a gente até sempre está retomando, falando um pouco, que é o caso de Vitor Manuel, que foi uma criança daqui de Caicó, ali do João 23, que foi morto no Rio Seridó, violentado, morto. Acho que todo mundo que vai lembrar, né? Inclusive, esse caso do Vitor virou uma campanha, não é isso? Isso, teve no ano, se eu não me engano, no ano 2017, a gente tratou a campanha, a temática foi Vitor Manuel. Né? Então, assim, foi um caso de uma grande barbaridade que aconteceu aqui em Caicó, né? Como existem outros, né? E a gente pensa-se, às vezes, que a pessoa que viola, na verdade, existem muitos estigmas a respeito da violência sexual. E uma delas é imaginar o violador como aquele homem, como aquela pessoa feia, mal encarada, ruim, né? Aquele bicho-papão. E muitas vezes não é. Muitas vezes é aquela pessoa amável. Sedutora, né? Sedutora, dócil. Aquela pessoa que fala bem, que se articula bem, que conversa bem com as pessoas que estão ao redor dessa criança. E aí a criança, vendo tudo aquilo, imagina que é uma pessoa do bem, uma pessoa que não vai jamais lhe fazer qualquer tipo de mal. Quando, na verdade, é só uma carcaça, né? Vamos dizer assim, é só um rótulo que o abusador ou a abusadora usa para poder praticar essas barbaridades. E muitas vezes, né, o abusador, ele usa um modus operandi que é de ganhar a confiança da vítima, né? Com certeza. Primeiro ele vai, como eu disse antes, estabelecer vínculos com a vítima, né? Ele precisa desse vínculo, minimamente, para poder começar com um toque, um olhar, e poder praticar a sua violência, né? O abuso sexual. Porque o abuso sexual vai muito para além da penetração, né? O abuso sexual, ele pode ser simplesmente um olhar, né? Um exibicionismo, onde ele se exibe suas partes genitais,
né? Então, assim, qualquer situação que expõe essa criança a uma situação de sexualidade, vai se tornar um abuso sexual. Cibele, nós pais, a gente pode, por exemplo, identificar que os nossos filhos estão ali estão à mercê de uma violência sexual. Por exemplo, as crianças hoje, a gente acaba deixando as nossas crianças muito reféns das redes sociais, né? Você acha que só o simples fato de monitorar o comportamento dessas crianças nas redes sociais, com quem elas estão conversando, já ajudaria bastante? Boa pergunta, né? Em uma era que a gente... a era digital, das crianças não brincam mais na rua, mas brincam no celular, né? E têm acesso ao celular, é bem pertinente. Então, assim, a gente tem que tomar os cuidados, né, Marcos? Né? A gente sabe que existem aplicativos que você pode bloquear acessos a alguns tipos de sites. E esse monitoramento, ele se faz mais que necessário. Porque esses conteúdos chegam, muitas vezes, de forma inesperada. Muitas vezes as crianças nem buscam, mas assim, chegam, a internet joga, né? Então, e é muito rápido, como tudo acontece. A internet tem uma rapidez gigantesca. Então, esse monitoramento, eu, particularmente, né, vou falar de mim pessoalmente, eu não aceito senha em celular das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, mas 2 pequenas ainda. Eu faço esse monitoramento. As redes sociais delas são baixadas no meu aparelho, então tudo que chega para elas, eu vou ter acesso primeiro. Você monitora tudo. Monitoro tudo. Porque, assim, é um cuidado para que a gente tenta para minimizar os riscos. Não vai também extinguir, não, esse risco. Mas a gente tem que ter esses cuidados. Tem que ter esse olhar. Não vai deixar a criança simplesmente ter acesso ao celular sem saber o que ela está, né? Chegar de repente, o que você está olhando, né? E está tendo esse monitoramento, essa fiscalização. Essa questão da senha é interessante, né? Quer dizer, o filho, adolescente que coloca assim no telefone celular, eu posso até estar aqui exagerando, mas ele quer esconder algo dos coisa, pais, com certeza. Então, dica, se ele tiver senha, que você saiba. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela tem senha de celular. Mas você sabe a senha dela. Mas eu sei a senha dela. Eu preciso saber essa senha, né? Boa dica aí para os pais que estão nos ouvindo, viu? Procure saber aí a senha do telefone celular dos seus filhos. Claro que nem todos os filhos têm esse tipo de conversa. Tem um áudio aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Marcos Dantas, Tânia da Soledade. É muito triste essa realidade de abusos que são cometidos contra crianças ou mulheres. Eu fico indignada com esse tipo de situação. Tânia da Soledade. Bom dia, Marcos Dantas. Nenhuma criança, Tânia da Soledade, nenhuma criança era para passar por esse tipo de situação. Como nós, seres humanos, somos horríveis, maus mesmos, porque a pessoa fazer um tipo de coisa dessa com uma criança. E no caso dessa criança de 10 anos, eu sei que aqui na nossa região deve ter muitos casos também parecidos, mas o caso dessa criança, as pessoas não queriam que ela abortasse. Além de ela ter sofrido a violência, e ela queria tirar. Ela que tinha que decidir, porque ela já foi violentada. Ela foi violentada e mesmo assim tinha pessoas querendo que ela não tirasse o bebê. Eu sei que o bebê não tem culpa, mas ela também não tem culpa de ter sido violentada. Bom dia, Tânia da Soledade. Um abraço, Tânia. Essa questão do aborto já é outra discussão que precisaria de um debate mais aprofundado. Mais aprofundado, né? Certamente com talvez um advogado, né, para estar esclarecendo a questão dessa lei. Eu sei que a lei dá o direito da criança, né, dentro de todo esse contexto de violação, de fazer. E sei também que é uma gravidez que vai deixar sequelas para o resto da vida dela, né? Ela vai ser um adulto, certamente, com algumas marcas, né? Talvez um adulto que para a vida inteira precise de ajuda, de terapias, para estar sanando e conseguindo conviver com esse trauma. Uma vez violentada, a criança, a gente não tem nem noção, Marcos, do que ela carrega para a vida toda. Resto da vida, para a né? vida toda. Você, algum caso que você já acompanhou aqui em Caicó, e claro, respeitando toda essa questão da privacidade, as vítimas se recuperam totalmente desses traumas ou não? Como eu disse antes, elas se recuperam até certo ponto, né?
porque elas conseguem retomar a vida. Mas são feridas que demoram São demais. feridas que demoram e vão vamos dizer assim, ser condicionantes para a personalidade, o caráter dessa pessoa, né? Então, assim, são marcas que vão forjar, ajudar a forjar também a sua personalidade para toda uma vida. O ouvinte falou da questão da mulher também, eu achei interessante, crianças e mulheres. E a gente tem que falar também um pouco da mulher, eu tenho que puxar essa sardinha, né? Claro. A gente está no Agosto Lilás, que é um mês de combate à violência doméstica. E a violência sexual é uma das violências previstas, inclusive, na Lei Maria da Penha, né? Praticado contra mulheres. Quer dizer, se uma mulher é defendida enquanto do abuso sexual, que dirá uma criança. Então, assim, chamar a atenção das pessoas para a questão da violência doméstica também se faz necessário. E esse mês do Agosto Lilás vem, né, em decorrência da lei, que foi do dia 6 de agosto, né, fez 14 anos agora, a Lei Maria da Penha, e a gente tem que também ter esse olhar protetivo, né, esse olhar de mulher para mulher, né, onde a sororidade que a gente tanto fala, da mulher estar sempre se colocando no lugar da outra. E é importante a questão da denúncia, né, onde antigamente a gente tinha um ditado que dizia assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E a gente mete a colher sim. Tem que meter, né? Tem que meter a colher, né? Às vezes é essa colher que a gente mete que evita um assassinato, um feminicídio, né? Então, a Agosto Lilás está aqui, também está aí, e a gente também tem que voltar nossas atenções para esse combate, né? Esse combate de violência doméstica. Não vou me adentrar muito porque não é a pauta. Mas vamos fazer outra pauta aqui sobre esse assunto do Agosto Lilás, que é muito importante. Abraçar aqui a nossa amiga Raquel Gugel, daquele parabenizando Cibele pela explanação e pelo tema aqui trazido hoje aqui para o nosso programa. Raquel é minha colega de trabalho. É do CRES também? É. Raquel, eu conheço a Raquel. Inclusive, ela tem uma luta muito boa pela questão do autismo, né? Isso. É. Raquel, depois vamos convidar a Raquel para ela vir aqui qualquer dia para falar sobre essa questão também do autismo. Vocês são realmente profissionais valorosos, porque vocês acabam dando visibilidade a muitas questões invisíveis, né? A nossa sociedade faz questão de torná-las invisíveis, né? Exatamente, Marcos. E é por isso, assim, que mesmo de última hora eu aceitei seu convite, porque eu acho que, assim, toda a oportunidade que a gente tiver de estar trazendo essas pautas de violências, principalmente contra criança, elas devem ser aproveitadas, né? Porque são pautas necessárias. Porque muita gente não sabe, não tem noção do que acontece, se acontece e onde acontece. E a violência sexual, ela acontece em todos os lugares, em todas as horas, e todas as famílias estão suscetíveis. Ok, então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Quem quiser entrar em contato com vocês para fazer alguma denúncia, para pedir alguma ajuda, como é que faz? A gente tem o nosso serviço que funciona na Avenida Celso Dantas, 201, ali pertinho da Pizzaria Nápoles. O CREAS é lá. Nosso CREAS é o CREAS Sandra Fernandes, né, que era uma psicóloga que a gente tinha lá, uma grande profissional e amiga. E a gente também tem o telefone 3421-3063. E aí também tem o Instagram, né? A gente criou o Instagram CREAS Caicó, CREAS Sandra Fernandes. Então você pode estar lá, inclusive essa semana eu recebi uma conversa de uma mulher, né, a respeito da violência doméstica, ela relatando uma situação de violência que está passando pelo direct. Então, assim, as pessoas pedem socorro a todo instante, né? E é importante a gente estar com esse ouvido atento, esse olhar atento a essa questão. Olha, eu não vou aqui citar nomes, mas você vê como é essa questão. Eu estou recebendo aqui no WhatsApp aqui da nossa emissora o seguinte recado. Marcos, fui tocada quando era criança, foi muito difícil para mim superar. Sou mãe de 4 filhos e sou paranoica sobre isso até hoje, né? Você está vendo a marca que ela carrega até hoje? E ela fala que, eu não sei se essa questão tocada talvez seja... Porque o toque também é um abuso sexual. O toque é um abuso, com certeza. Com certeza. Se o olhar é um abuso, você se exibir, o exibicionismo é um abuso, quando nem há toque, você imagina quando há o toque. Você vê, até hoje ela carrega essas cicatrizes, né? Cibele, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço o espaço, né? Tá trazendo essa pauta. Agradecer aí a todos os ouvintes que acompanharam a entrevista. Dizer que não tenham medo, denuncie. No caso de criança e adolescente, diz que denuncie sei. Mesmo, né?
criança e adolescente Disque 100. Você liga Disque 100, é o telefone dos direitos humanos, e a gente vai receber essa denúncia, que é feita lá no Disque 100 e chega lá no CREAS, através de toda a rede de proteção à criança. Quer dizer que o primeiro canal de denúncia é o Disque 100. Pode ser o Disque 100. É um canal fácil, se você não precisa se identificar, precisa apenas do endereço da vítima, o nome da vítima, e, se for possível, o nome do abusador, nem o nome completo, Marcos, mas minimamente o primeiro nome, para a gente estar sabendo onde é e a quem se dirigir. Disque 100. Ok, obrigado pela sua participação. São 8 horas.